Aí. Aí o Kelso entrou também. Professor, eu vou tentar entrar pelo meu notebook. Eu tinha saído de casa, não tava em casa não. Acabei de chegar. Tá, beleza. Eu vou tentar entrar aqui pelo meu notebook. Vou sair aqui e entrar no meu notebook. Começou a aula já? Eu ia Eu começar agora, comecei. nesse momento. Só um minutinho então. Tá bom. Vou sair aqui e entrar pelo. Bom, então vamos esperar ele voltar. Aí, professor, já. Aí, beleza, então. Bora Aqui, começar. ó. Então, na última aula, né, a gente terminou na parte que de a gente viu, né, a parte dos diagramas, né, de casos de uso, os principais fatores, né. A gente parou quando eu falei aqui que tem 3 tipos de associação para os casos de uso. E isso aqui é só a única coisa que falta para a gente concluir essa parte aqui do diagrama, né? Então, de como trabalhar com essa parte aqui do nosso diagrama. Depois disso, a gente já pode partir, então, para a resolução dos nossos exercícios, tá? Então, que vão ser os tipos de associações entre os casos de uso. Vocês vão perceber que, né, todo caso de uso tem que estar ligado com o ator, mas isso pode ser direto ou indiretamente. Então, aqui, ó, por exemplo, essa imagem, né, eu tenho aqui um caso de uso. Ele tem emissão de extrato. Ele não está ligado diretamente com um ator, mas ele está ligado indiretamente, porque esse caso de uso está ligado a um outro caso de uso que está ligado com um ator. Então, a gente tem que ter tudo que tem que estar ligado, tá? Um caso de uso, ele tem que estar ligado a um ator ou a outro caso de uso que esteja ligado a um ator. Então, a gente nunca vai poder ter isso aqui solto. Então, a gente vai ver que tem ligações também entre os nossos casos de uso, tá? E a gente vai ver quais são os tipos de ligações que a gente tem. Então, a gente tem 3 tipos específicos, tá? Extensão, inclusão e generalização. São os 3 tipos de casos de uso que a gente vai ter. Então, a extensão é o nosso primeiro tipo dessa associação. Ela vai estabelecer uma relação em que um dos casos de uso tem o seu comportamento estendido através do comportamento definido em um caso de uso. Então, falando assim, o que vocês lembram da aula passada, o que é um caso de uso? São apenas funções que o usuário pode mexer, tipo botões, coisa que está na interface. E isso, são, a tua resposta está 90% correta, né? São coisas que o usuário pode fazer, são funções que ele pode fazer. Só que não é coisas que estão na interface, né? É que justamente a interface é o mecanismo que a gente oferece para ele poder fazer isso, né? A função é o que ele quer fazer. A interface é o meio que a gente oferece para ele poder fazer isso, né? Então, não é a interface é coisa separada, né? Vamos supor, por exemplo, assim, eu tenho uma funcionalidade aqui, ó, verificar a situação de conta de um cliente, tá? O que é a função? A função eu quero ver o saldo da conta de. Isso aqui é bancário, né? A função real realizada é verificar o saldo. Ou seja, eu ir lá no banco de dados, pesquisar pelo cliente, achar a conta corrente dele e ver qual é o saldo da conta corrente dele. A interface é o mecanismo que a gente oferece para ele conseguir fazer isso, tá? A Uhum. função em si é buscar essa informação lá no banco de dados.
Então é importante diferenciar que a funcionalidade não é a interface, tá? Então vamos supor aqui, ó, aqui no diagrama de casas de uso isso é representado aqui, ó. A função é o que está no círculo, tá? A interface é o risco, tá? A interface é esse risco aqui. Bom dia, Cláudio. Porque justamente a interface é como o cliente chega nisso daqui. Uhum. Tá? Então a gente tem a primeira coisa que a associação de extensão, ela justamente ela estende um comportamento. Que é normalmente o que significa? É que não vai ter uma interface direta, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o cliente, ele vai lá. Vocês já sacaram dinheiro num caixa bancário? Ou já viram alguém sacar dinheiro no caixa bancário? Num caixa de autoatendimento? Sim, professor. Sim, professor. Sim, já vi. Eu vi. Sim, Tá. sim. Então, por exemplo, vamos supor, ó, o cliente ele vai lá na verificação de saldo, né? Eu quero ver o saldo que tem na conta corrente. E lá ele vai mostrar na tela o saldo do cliente, né? Por exemplo, tá com R$ 500 na tua conta. E vocês vão ver que tem uma opçãozinha lá. Ver extrato, né? Ver extrato do mês. Ou então isso daqui, a emissão do extrato é uma funcionalidade adicional que é oferecida nesse momento. Ou seja, quando ele está verificando a situação da conta, o cliente pode também emitir um extrato. Aí, permitir. Ou seja, emitir o extrato da conta. Você sabe o que é o extrato da conta? Não, só não sei não. Não. O extrato da conta é o histórico de movimentação. Ele vai pegar, por exemplo, nesse mês de junho, ele vai mostrar uma lista, né, de todos os dias o que aconteceu naquela conta corrente. Tal dia foi gastado R$ 20, tal dia foi depositado 50, tal dia foi gastado em compra R$ 70. Ele é basicamente um histórico de tudo que aconteceu na conta no último mês. Entendi. Tá? Então, quando o cliente ele vai olhar o saldo, ele tem a opção de ver esse histórico. Ou seja, o que aconteceu nessa conta corrente para deixar ela com esse saldo. Então, por exemplo, a pessoa que vai lá, tô com R$ 500. Espera aí, mas eu achei que eu ia ter mais. Então, tu vai lá no extrato e vai ver dia por dia o que foi gastado, né? Então, tal dia foi gastado R$ 70 em tal lugar. Tal dia foi gastado R$ 80 em outro lugar. Então, tu consegue ver o histórico de transações bancárias que levaram o saldo a estar naquele valor. Então, o que significa aqui? Tem essa simbologia aqui, extend, e essa conexão pontilhada. O que significa isso? Que isso daqui é um comportamento adicional e opcional. Então, o cliente ele vai vir verificar sua situação. Ele tem a opção de ver o extrato, mas ele não necessariamente vai usar essa opção. Tá? Isso é algo que é estendido, ou seja, um comportamento estendido. Esse emitir o extrato é uma extensão da verificação da situação da conta. É algo adicional que pode ser feito pelo cliente nesse momento. Tá? Deu para entender o que é esse comportamento de extensão? Sim. O que é bem importante lembrar aqui? Extend é opcional. É opcional, tá? Então ele sempre vai ir, e a setinha, tá vendo que tem uma ponta, né? Sim, professor. A ponta sempre vai apontar na direção do caso de uso, que é o originário, tá? Que é, por exemplo, a verificação. Então, esse daqui estende o que ele está apontando. Então, esse daqui vai estender esse. A setinha vai importar a direção no desenho, tá?
A gente tem que cuidar que essa setinha aqui é importante. Uhum. Então, outro exemplo que a gente vai ter. Essa tela aqui, quando vocês vão num site que vocês não têm cadastro, não tem normalmente uma tela assim, login, senha, opção de logar, ele vai dizer, ainda não está cadastrado? Clica aqui, se cadastre, né? Sim, Não tem uma tela normalmente assim nos sites, nos programas? sim, professor. Sim. Com essa estrutura, sim. É, com essa estrutura exatamente. Porque, olha aqui, ó, um cliente pode realizar o login. Quando ele vai para essa tela de realizar o login, ele pode ter um comportamento opcional adicional. Que é, opa, eu não tenho conta, então eu posso me cadastrar. Ou seja, esse botão aqui, ele vai ser acessado opcionalmente. Professor. Oi. Tem o caso de esquecer a senha, né, professor? Aí, Isso, por exemplo, aqui não tem. Por exemplo, também, esqueceu a senha, pode estar aqui com uma outra opção. Então, por exemplo, vai ter um caso de uso aqui, lembrar senha. Também vai estender realizar login. Ou seja, uma função opcional oferecida nesse momento, que o cliente pode acessar ou não. isso é uma associação de extensão, né, professor? Isso, essa daqui é a opção de extensão. Ok. E pode ver aqui, a setinha da flecha está apontando, ó. Registrar, estende realizar login, porque ele é opcional nessa parte aqui. A gente também pode colocar alguns textos, tá? Para deixar isso mais claro, né? Porque às vezes tem condições, justamente aqui, ó. Qual que é a condição que eu chego para clicar nesse botão registrar aqui? Caso ele não tenha feito Sim. login, não tinha um login, professor. Exatamente, ou seja, se o usuário não tem conta, ele usa essa opção. Ou seja, tu pode escrever isso daqui, ó, justamente aqui, ó. Tu coloca uma observação, caso o cliente ainda não esteja registrado. Ou seja, isso daqui é um comportamento opcional que vai ser acessado nesse caso aqui. A gente coloca entre chaves essa observação. No exercício vai ter isso aí, professor? Vai ter. Ok. Aí, caso eu precise fazer essa Explicação. Isso. Okay. Então a gente vai colocar essa explicação, porque justamente, pensa aqui, esse desenho vai ser usado pela pessoa que vai criar o programa. Então, a pessoa que vai criar o programa, ela vai usar isso, né? O que foi, Clayson? Pode falar. É que eu recebi a apostila da sala de sistema. Aí todo sistema cilíndrica de veterinária, né? Não entendi, cortou teu áudio. Fala de novo, porque deu uma cortada aqui na tua internet. Aqui, ó. Eu estou falando a nossa área de análise desse sistema, né? Isso. Aí eu recebi uma apostila segunda-feira que eu Isso. recebi ali na Duarte Pins. Que é essa apostila aqui. Eu tava mandando. Tá o nome do assunto. Sistema de cilíndrica veterinária. Esse é assunto, né, que eu estou me estudando. Isso mesmo, é essa análise de... Como é que é o nome que tu falou? Sistema de cilíndrica. Eu não consegui ouvir. Não, o teu áudio cortou de novo. Aguarda um pouquinho aí. Fala o nome para ele conferir, professor, que ele vai conferir se eu falar o nome da apostila. É aqui, ó, introdução à modelagem UML, né? Se a gente for ver aqui, ó, introdução à modelagem orientada a objetos com UML.
É esse aí, Clayson, que tu tem? É diferente. Ah, tu não, deixa eu ver aqui. Então, Ele falou Acho sistema. que me deram errado. esse daqui, introdução à análise de sistemas? É esse? Esse daí mesmo, professor. Esse é o tem do um primeiro nome. bimestre. Aí, Esse foi aquele que a gente mas já eu passou. recebi do segundo. Ah, então entregaram errado. Então tem que ver o que aconteceu lá. Porque, então, entregaram errado. Tem que verificar. Eu vou falar depois, então, lá com a parte da direção para ver o que aconteceu. Porque era para ser esse daqui. Era para ser esse daqui. Lá no grupo da sala tá tudo certinho, professor, que passar lá. É, então pode ser que passaram presencialmente e passaram errado. Então pode, daí tem que explicar lá para eles depois. Vou até conferir aqui, peraí, só um instante. Eu vou conferir aqui. É, esse daí mesmo, senhor, tá certo, esse daí mesmo. É, então passaram errado pro Clayson lá. Tá? Mas então, Clayson, se quiser, Eu mandei. sistema de clínica Professor, eu veterinária. mandei um nome. Ah, peraí. Vê então. É essa daí que eu tenho. É essa daqui que eu tenho a apostila. Vê aí se é essa mesmo. Não, mas isso daqui é o exercício. Ó, sistema de clínica veterinária. É para criar o diagrama de casos de uso de uma veterinária. E, professor, eu aproveitar para falar logo nesse exercício aí, nós vamos todos vai ter que criar um diagrama, né? Vão ser 3 diagramas que vai ter que criar. Não, 3 não. 6 diagramas. Eu ainda vou assistir a aula passada, que eu não assistia, foi sexta, não foi? O senhor deu aula sexta-feira, não foi? Não foi, a aula foi agora, essa semana, foi ontem. Por quê? Ah, foi ontem? Ontem de tarde. Ah, eu não assisti não, primeiro não tinha não. Vou assistir hoje ainda, vou ver se eu consigo assistir para me entender o assunto melhor. Ô, Clayson, isso que tu mandou, Nem eu não dei. isso que tu mandou é o exercício, é a atividade, não é a aula. Essa é a tarefa. Não, tem que criar um diagrama, né? Isso, é para criar esses desenhos aqui. Criar desenhos desse jeito. Tá? Então vamos continuar. Agora eu entendi. Tá, agora eu entendi. Então vamos ver aqui. O que aqui a gente tem outro exemplo, tá? Olha aqui, por exemplo, para encerrar uma conta em um banco, pessoal. Então, olha que eu tenho 2 comportamentos. Imagina assim, se eu quero encerrar uma conta num banco, eu tenho que fazer algumas coisas, tá? Eu só posso encerrar uma conta num banco se essa conta tá zerada de dinheiro, né? Tipo, tu não vai encerrar uma conta com R$500 e deixar esses R$500 pro banco, não vai? É, professor. Não vai. Então, tu só pode encerrar uma conta que tá zerada. Então, tem 2 opções aqui, ó. Se o saldo for positivo, ou seja, se tem dinheiro na conta, o cliente vai ter que realizar um saque. Aí não pode ser. Oi? E se o Tipo saldo... assim, quando ele tiver um saldo da. Quando ele tiver um saldo na conta, ele não pode encerrar a conta ainda, não. Não pode. Se tá devendo dinheiro, também não pode. Daí, se tu tá devendo, tu tem que depositar. Ou seja, são 2 comportamentos opcionais que podem ser chamados se essas condições forem atendidas. Se a conta tá zerada, ele não chama nenhum dos 2. Entendi. Tá? E aqui tem a explicação de maneira mais detalhada, né? Então, por exemplo, olha, caso de fluxo principal, né? O caso, se tudo der certo, vai emitir saldo, verifica se tem dinheiro e encerra a conta. Pronto.
conta vai ser encerrada, está zerado. Se está com saldo positivo, vai fazer saque. Se está com saldo negativo, vai fazer depósito. Se não tem nada, ele vai fazer atualização. Então, beleza. Então, isso daqui é o detalhamento só. Isso aqui não é necessário. Eu não vou cobrar que vocês façam essa explicação detalhada de texto do diagrama. Eu vou cobrar só o diagrama, tá? Só o desenho. Então, aqui está a explicação só dessa situação, tá? Mas eu já expliquei. Então, vamos para o próximo tipo de associação. O próximo tipo de associação é a inclusão. A inclusão é um pouquinho diferente da extensão. Porque a inclusão é um comportamento que vai ser obrigatório. Ele não vai ser opcional. É algo que vai ser obrigado, que está incluso naquele caso de uso, tá? Então, estabelece que parte do comportamento inerente a um caso de uso está definida em um outro caso de uso, tá? Ou seja, o caso de uso contém o comportamento definido em um outro. Isso aqui vai permitir eu evitar repetições na modelagem. Então, por exemplo, então aqui, ó, eu tenho um ator cliente, tá? Eu tenho duas funções aqui, um cliente e um funcionário. Vamos supor que o funcionário vai cadastrar um novo cliente. Quando eu cadastrar um novo cliente, isso vai incluir fazer uma atualização de log. Vocês já ouviram falar o que é o log do sistema? Já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Professor, não. Normalmente, quando algo dá erro, tu vai falar, buscar o arquivo de log, né? Log significa o registro. Então, literalmente, é um registro, é um histórico. É um documento que, tipo, normalmente os programas vão ter, que cada coisa que vai ser feita nesse programa vai ser registrado. Quando foi feito, quem foi feito e o horário e o que foi feito. Então, por exemplo, o funcionário vai cadastrar um cliente, né? Então, num arquivinho lá de texto dentro desse programa, ou do banco de dados, ele vai dizer o funcionário que tem um ID, né? Por exemplo, o funcionário chamado João cadastrou o cliente Pedro às 15 horas do dia 15 de junho. Então, ele fez essa atualização de log aqui. Ou seja, daí fica registrado no sistema o que aconteceu. Isso daqui é depois usado, por exemplo, para corrigir bug, né? Por exemplo, se deu algum erro, então o programador vai ler essa atualização de log para ver exatamente o que aconteceu dentro do programa para tentar captar um erro. E a mesma coisa vai acontecer aqui quando for efetuada uma transação. Ou seja, quando uma transação acontecer, isso vai incluir realizar uma atualização de log. Ou seja, qualquer uma dessas ações vai disparar obrigatoriamente essa atualização de log. Por que isso aqui é separado? Olha aqui, ó. Para evitar repetição. Então, eu crio um caso de uso atualizar log que vai ser usado por outros casos de uso. Então, isso aqui evita eu criar repetição. Ei, professor, não sei Oi. se você explicou aí, né? Isso daí não vai ter como ser direto, não vai ser efetuar a transação, vai ter que ir lá para atualização de log, no caso. Isso, exatamente. Vai ser feito e obrigatoriamente vai fazer uma atualização de log. Outra pergunta aqui, aí essa parte de cadastro de cliente também é obrigatória? Vai ter que ser obrigatória também? Sim, porque tá aqui, ó, tá a setinha e tá dizendo que inclui. Tô dizendo então, qual é a ordem aí? Qual é a Oi? ordem? Qual é a ordem que vai ser seguida aí? Aqui, ó, olha a direção das flechas que vai Certo. importar. Então, quando tu for cadastrar um cliente, isso vai incluir fazer uma atualização de log. Certo, agora vai. Aí depois daí. Depois, novamente, ó, efetuar transação vai incluir fazer uma atualização de log. A direção das flechas, ó, daqui para cá e daqui para cá. Não é daqui para os outros lados. Então aí no caso vai ter que fazer o cadastro, depois que fizer a atualização, vai efetuar a transação. É, exatamente. Entendi, mais ou menos, entendi.
É que isso não quer dizer que é no mesmo momento, tá? Isso aqui são funcionalidades de um programa. Então, o funcionário pode cadastrar cliente a qualquer momento. Entendi. O cliente pode efetuar uma transação. Aqui eu não estou dizendo que o cliente precisa estar cadastrado. Não tem uma setinha aqui, tá? Então, por exemplo, tu poderia colocar aqui, ó, que nem tu falou, tu achou que tem que ter uma ordem para fazer isso, né? Mas não necessariamente. Isso aqui está dizendo, olha, são coisas que eu posso fazer no meu sistema. Se tu quer, por exemplo, que existisse uma ordem, tu fala, só pode fazer transação um cliente que está cadastrado. Tu quer dizer isso, mais ou menos, né? É, professor, é. Então, tu teria que colocar aqui uma flechinha extend. Olha aqui. Se tu colocasse aqui uma flechinha extend, para cá, tu ia falar, eu vou efetuar uma transação. Quando eu vou efetuar uma transação, eu posso fazer um cadastro de cliente, se ele não tiver cadastrado. Então, se tu colocar uma setinha daqui para cá com extend, pode falar, Claes. Tipo assim, esse pessoal aqui não estão cadastrado, não que estão cadastrados, não pode fazer. Tá cortando a tua internet, tenta mandar por texto, porque corta bastante o que tu fala. Escreve no chat. Escreve no Dá um chat. pouco aí, vou escrever. É, porque tá cortando bastante. Tá bom então, tá. Então aqui, ó, se tu colocasse um extend, tu poderia falar, olha, efetuar a transação pode levar um cadastro de cliente se ele não tiver cadastrado. Do jeito que está aqui, tá? Do jeito que está aqui, ele está dizendo que um cliente pode efetuar uma transação sem necessariamente estar cadastrado, tá? Ele está... Ou isso aqui é um outro momento, tá? Isso não é necessário. Aqui a gente não está vendo ordem específica de ação das coisas. A gente está falando de coisas que podem ser feitas no sistema, tá? Tá, professor, entendi. Não está necessariamente falando que tem uma ordem obrigatória. Tá? Então aqui a diferença entre inclusão e exclusão é que a inclusão denota uma obrigatoriedade. Sempre que tem uma inclusão, o caso que vai ser incluído também vai ser executado. E a extensão denota opcionalidade, né? Que quer dizer que quando o caso de uso principal ocorrer, pode acontecer um caso secundário. E por fim, a gente tem o nosso último tipo de associação, que é a generalização. Que a generalização vocês vão ver bastante lá na programação. Vocês já aprenderam sobre herança? Sim, professor, sim. É, professor, o Clarice falou lá no chat, Clarice falou. Já falou? Já. Beleza. Vou olhar. Do jeito que tá, não necessariamente. Tu pode, justamente, ele tá falando, foi exatamente a observação do Kellison. Que quando a gente não está cadastrado, não pode fazer transação. Então, nesse caso, tu poderia criar uma setinha daqui, ó. Vamos pegar o desenho. Daqui para cá e botar extend. Justamente dizendo, olha, quando eu vou efetuar minha transação, eu posso também já fazer o cadastro do cliente nesse momento. Eu posso fazer isso para denotar essa situação que vocês colocaram. Bem certinho. Mas nesse caso aqui, isso ele não está dizendo explicitamente, tá? Então, a herança é a mesma herança lá da programação orientada a objeto. Tanto, o que a gente está fazendo aqui? Olha aqui o nosso título da disciplina. Modelagem orientada a objetos com UML. Isso daqui é de orientar para criar programas orientados a objetos. Então, extensão e inclusão já também vão ser conceitos que vocês vão ver lá na parte de programação. Isso também são conceitos de orientação a objeto. Então, a herança também existe, tá? Herança também existe.
A herança é a mesma coisa. Vocês lembram o que é a herança lá na parte de programação orientada a objeto? Sim, professor, é um mecanismo que permite. Eu só sei que ele é um mecanismo, professor, que permite. A gente criar casos específicos mais especializados, né? Isso. Ou seja, tu tem um genérico e tu tem uma coisa mais especializada específica. Então, por exemplo, aqui, ó, o funcionário, ele pode fazer um cadastro, aqui imagina um sistema de uma imobiliária, né? Uma empresa que aluga casas e apartamentos. Ela pode fazer um cadastro de cliente. Só que a imobiliária, ela presta serviço para 2 tipos de cliente, né? O cliente que aluga uma casa e o cliente que põe uma casa para alugar. Então, para a imobiliária, são 2 tipos diferentes de cliente, né? O inquilino e o proprietário. Então, eu tenho aqui um caso de uso genérico, que é o cadastro de cliente, que tem uma herança que separa eles. Eu posso cadastrar um inquilino ou posso cadastrar um proprietário. Por que eu vou separar esses 2? Hein, pessoal? Porque, Pode explicar. naquele exemplo lá da casa, do aluga-se, você falou, né? Uhum. Um é para deixar, tipo, o vendedor, né, que vai vender, ele vai estar na parte da direita, aí no caso, do proprietário. E o outro é para... deixar que eu... Aí é tipo as informações, né, professor? Isso. É porque o que é importante vocês se darem em conta aqui? Eles vão ser diferentes porque as informações em cada um deles vão ser diferentes, né? Por exemplo, o inquilino, tu não vai ter a conta dele para depositar dinheiro. O proprietário, sim. O proprietário provavelmente vai ter a documentação que prova que ele tem a propriedade da casa. O inquilino não. Então a gente vai ter, é diferente justamente, os 2 são um cadastro de cliente, só que vai ser feito coisas diferentes nesse cadastro do que vai ser feito nesse. Então, como eles vão ser pessoas diferentes, eles vão ter informações diferentes. Então, por isso que a gente tem que ter essa especialização. Deu para entender? Sim. Porque não é a mesma coisa no programa, né? Justamente, provavelmente vai ser uma tela diferente para cadastrar o proprietário do que vai ser para cadastrar o inquilino. Você respondeu o Clailson lá no chat, professor? Deixa eu ver. Eu respondi pelo... Ah, já falou de novo. Oi. Mas é a mesma pergunta, não é não? É a mesma, é. Isso, exatamente. Quando está cadastrado, pode fazer transação. Professor. Sim, quando está cadastrado, pode fazer a transação, certinho. Tá bem certo, Cláudio. Vai dar continuidade, professor. Tá, então vamos continuar. Então, basicamente, isso daqui é a diferença que ainda que vai ter. A generalização também pode ser usada, a herança também pode ser usada para atores, tá? Não é só para casos de uso. Então, por exemplo, posso ter aqui, ó, imagina numa farmácia ou no mercado, né? Então, mercado, eu vou ter um ator funcionário, só que meu funcionário ele pode ser um funcionário gerente ou um funcionário balconista. Ou seja, são 2 tipos diferentes de funcionário. Então, a gente também pode ter uma herança entre os funcionários, tá, pessoal? Não é só entre os casos de uso. Então, quando eu digo que tem, por exemplo, eu vou ter funcionários e alguns funcionários vão ser gerentes, outros funcionários vão ser balconistas, eu estou falando que existe uma herança. O que significa? Vocês chegaram a ver a herança já na parte, o conceito de herança, mas vocês já viram também a parte de programação de herança mesmo? Como assim, professor? Programar uma herança?
Isso, de criar classes que têm Não. herança. Não, você ainda não fazia aula prática na segunda etapa. Aula prática. Tá. Então eu vou pegar aqui e dar um exemplo, tá? O que eu vou mostrar aqui? Que é um exemplo que já vai se aplicar também para banco de dados, porque isso também é um conceito que existe lá, de herança. Porque é bem comum na programação, herança. Como é comum na programação, também vai ser comum no banco de dados. Então eu vou criar aqui, inserir uma tabela. Botar aqui. E, professor, a herança agora, como ela deu uma olhada aqui, ela possibilita que a classe compartilhe seus atributos, né, professor? Isso, exatamente. Era esse o método que eu tava, o mecanismo que eu tava tentando lembrar. Tá, então vamos olhar aqui, ó. Funcionário. Nossa, ficou bem pequeno. Ficou Beleza. mesmo. Aumentar aqui e centralizar. Tabela funcionário. Vamos supor que todos os funcionários têm um nome. Ele não... Um nome, uma data, sei lá, um salário e um nome, um salário e um, sei lá, uma outra CPF, tá? Um CPF. Isso daqui é a nossa classe funcionário. A gente vai ter, então, Eu agora... também. Oi? A gente vai ter duas outras classes que Esse são... código aqui que já estamos. Esse código que já estamos montando agora aí, senhor, aqui na tela. Aqui é para ter. Aqui é para ter. Manda no chat, Claro, essa pergunta, tá cortando teu áudio. A tua internet não está funcionando muito bem, está cortando bastante. Se for a pergunta que tu fez, que ele fez lá, na questão que ele tava perguntando se é preciso colocar a seta lá nos quadros lá que ele fez, eu disse que sim. Precisa sim. Né? Precisa colocar a setinha, certinho. Tem que colocar mesmo. Tá, então aqui, balconista, vamos dizer que a balconista tem o balcão que ela trabalha. Balcão. Então, como é que isso vai funcionar aqui, ó? Então, vamos supor que tem aqui o Pedro. Tem um salário de 3.000. E, professor, esse balconista ele não é um funcionário também, não, professor? É um funcionário, isso é uma herança. É justamente isso que eu quero mostrar. Ah, então, tá. vai ter vamos botar o CPF. E eu vou ter aqui a Maria. Vai ter salário de 1.500. E CPF 22222222. Então, aqui eu vou ter 11111. E a data de início vai ser, por exemplo, hoje. 15/06/21. O balconista vai ter balcão 2 e o CPF 222222. Olha aqui, ó. Isso daqui é a ideia de herança para programação orientada a objeto. Então imagina aqui, ó, vou ter funcionários. O Pedro e a Maria são funcionários, não são? São. Sim, Só que um deles é gerente e o outro é um balconista. Então tu tem aqui, ó, aqui eu tenho funcionário, vão ir as informações genéricas de todos os funcionários. Então nessa tabela funcionário genérico vão estar as informações genéricas, justamente para eu não precisar repetir. Imagina assim. Então, gerente, o que o gerente tem de diferente do balconista? A data de início como gerente, né?
qual foi a data que ele iniciou o trabalho como gerente. E o balconista tem o balcão que ela trabalha, o gerente não. Então, o que tem isso? Ou seja, tem a informação do balcão é apenas aplicado para balconista. A informação de data de início é apenas aplicado para o gerente. E aqui, essas informações de nome, salário e CPF são aplicadas para todos os funcionários. Então, o que eu estou dizendo aqui? Se eu não tenho essa herança, o que eu teria que ter? Então, se eu teria uma tabela gerente, que teria data de início, CPF, nome, salário, e eu teria uma tabela de balconista que tivesse nome, salário, CPF e balcão. Ou seja, o nome e o salário ia aparecer, o nome, o salário e o CPF ia aparecer repetida nessas duas tabelas. Ou seja, eu ia ter que repetir essas colunas em lugares separados. Iam gerar duas tabelas mais grandes, né, do que aqui. Então, aqui o que a gente faz? A gente justamente junta tudo que é genérico e coloca numa só e cria uma outra separada apenas com o que tem diferente. Nesse caso, data de início e nesse caso, o balcão. E aqui o CPF é a nossa chave estrangeira que aponta para cá. Ou seja, estou dizendo CPF 111 é um gerente, então o Pedro. CPF 222 é uma balconista, então é a Maria. Então a gente literalmente, então a gente economiza nas coisas, porque a gente só cria algo separado para apenas as coisas que são específicas. E a mesma coisa também vai acontecer na programação, que vocês vão ver. Então vocês vão ter uma classe genérica, que vai ter os atributos genéricos. Então, os atributos não é isso daqui? Nome, salário, CPF? Mesmo na programação? Professor, sim, são características. Sim. Exatamente. Então, vai ter uma classe funcionário genérico, que vai ter esses atributos aqui, e vai ter métodos genéricos. Get nome, get salário, get CPF, ou seja, mostra nome, mostra o salário, mostra CPF, né? Os métodos genéricos para isso aqui. O gerente vai ter um atributo específico, data de início, e um método específico para a gente ver e mexer nessa data de início. A balconista vai ter um atributo específico, balcão, e um método para mexer e ver esse balcão. Então é a mesma coisa que no banco de dados, é a mesma coisa que na programação orientada a objeto. E, consequentemente, também é a mesma coisa que é aqui para nós. Porque a gente está vendo uma modelagem orientada a objetos. Então, esse conceito de herança, a ideia é justamente isso. A gente coloca tudo que é genérico numa classe só e a gente apenas separa as diferenças nas outras classes. Então, tudo que é genérico vai ser no funcionário e apenas as coisas que são exclusividade do gerente vão estar em gerente e apenas as coisas que são exclusividade da balconista vão estar na balconista. E a mesma coisa aqui. Eu vou ter uma tela genérica de cadastro de clientes e uma tela específica apenas para adicionar as informações de inquilino ou apenas para adicionar as informações de proprietário, que são diferentes. Deu para entender? Sim, professor. Deu. Professor, qual é o senhor da pergunta lá? Não entendi. Eu não entendi. Outra pergunta. Data de início de IRET. Essa é uma pergunta. Data de início do gerente. Sim, eu botei ali que data de início do gerente é um dos atributos que a gente vai ter como que vai estar presente só para o gerente. É uma informação só do gerente do mercado, nesse caso. Então, por exemplo, o que a gente pode ter? Vai ter situações, por exemplo, olha, tem uma herança. Tem um usuário júnior, um sênior e um administrador. Então, ó, isso daqui é uma herança, só que é uma herança não que nem essa daqui, que tu tem dois no mesmo nível, né? Então, tu tem um usuário comum, que é o júnior, que só pode ler arquivo. Um usuário que é sênior, que já pode gravar arquivos. E um administrador de sistema que pode excluir ainda os arquivos gravados. Ou seja, o que é importante a gente ver nessa situação? Que diferentes papéis dentro dessa nossa herança podem estar associados a diferentes casos de uso.
Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, o gerente pode ter associado a um caso de uso. Por exemplo, o gerente pode ver os lucros do mês. O balconista não, porque ele não está gerenciando. O balconista vai realizar vendas. Então, o balconista vai estar associado a um caso de uso, o gerente pode estar associado a outro caso de uso. Deu para entender? Entendi, professor. Deu. Cada um tem sua função diferente aí, no caso. Isso. Entendi. E, basicamente, de diagramas de casos de uso, esse é o nosso conteúdo. É um pouquinho mais fácil de fazer do que os diagramas lá de banco de dados, né? Com certeza. Uhum. Mas vocês vão ver que aquele diagrama de banco de dados, ele é mais parecido com a parte do diagrama de classes, que é o que vocês estão vendo da parte de programação, né? Vocês vão criar várias classes, essas classes têm atributos. E a mesma coisa que as entidades, essas classes vão se relacionar. Então, por exemplo, se você pegar aqui uma foto, tá? Eu vou botar diagrama de classes. E, professor, você ainda você já tá para acabar, tem 30 minutos ainda, né? Só poderia mostrar que é tipo resolver, se não puder resolver um daquelas atividades que você passou, para dar um exemplo melhor, se eu poderia. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, tô ouvindo sim. Tá. Se eu poderia mostrar um exemplo lá fazendo elas. Só tá, uma. Poderia. Só Poderia. Uma. Poderia sim, eu faço sim. Porque só pra mim ter mais uma ideia que eu não assisti a aula passada, né? Pra mim. Tá. A base é aqueles 3 lá, né? Que você mostrou. Aquelas sim. 3. Ó, por exemplo, que eu tinha falado, ó. Esse diagrama aqui é o diagrama de classes. Não é bem parecido com o que vocês fizeram em banco de dados? Tu tem uma moradia, a moradia pode ser uma casa, a casa vai ter um espelho, uma parede, então os relacionamentos. Então, entendi. A programação vai ser bem parecido com a parte do banco de dados. Tem as propriedades e tem os métodos, né? Aí, no caso aí, desse daí, tem o retângulo e os círculos lá são os que estão dentro, né? Isso, é. Isso a gente vai ver depois, que justamente é a parte do diagrama de classe, mas isso vai ser o próximo conteúdo que a gente vai ter. Tá, então vamos dar uma olhada num dos exercícios, então. Vamos olhar, então, a primeira questão 1. Vou pegar aqui. Diagrama. Novo slide, botar aqui para criar o desenho. Tá. Vamos criar um sistema de uma clínica veterinária, tá? Então, os clientes, primeiramente, marcam consultas com a secretária. Então, o que a gente tem aqui de informação? O que vocês poderiam pensar daqui? Oi, professor, eu estava lendo aqui a mensagem do Clay, oi? O Clay mandou outra mensagem, deixa eu ver. Não. Classe tem atributos, classe não é um atributo. O atributo está dentro da classe. O atributo é uma característica de uma classe, né? Então, ó, olhando aqui para a nossa questão, criar um sistema para uma clínica veterinária. A gente vai ter que criar um modelo de caso de uso. Então, a primeira frase. Os clientes, primeiramente, marcam consultas com a secretária. O que a gente pode fazer no desenho quanto a essa frase? Você vai criar os personagens lá, o cliente e a secretária. Perfeito, tá? Aí vai ter que fazer lá no... Volta lá, professor, me poder ler a pergunta. Depois que você criar. Pode criar. Opa. Tá, volta aí. Aí tem que... Vai fazer marcar a consulta. Perfeito. Excelente. Já teve uma ótima percepção. Então, vamos olhar aqui. Eu não vou ter um desenho de pessoinha aqui no PowerPoint. Pode botar fazer. Uma carinha. Isso. Pode ser. Tá, vamos botar aqui uma carinha, que vai inserir um texto embaixo. Eu posso fazer isso aí também, professor, quando eu for montar o meu, só a carinha? Pode ser sim. Pode ser sim. Ok. Eu só estou usando a notação que é usada nos programas, né? Que vai ser, então, o cliente. É que tem programa para fazer isso também, né? Tu pode... Eu tentei baixar, não tem um de banco de dados, né? Tem o BR Modelo. Pô, eu queria tentar baixar, mas não consegui. Não? Não, consegui não. Teve gente que conseguiu, que falou para mim. Eu vou tentar baixar depois, para poder
praticar uns desenhos ou uns. Cliente e a secretária, né? Isso, professor. E a gente vai ter o quê no meio? É, A consulta. consulta, Marcar consulta, né? isso. Marcar consulta. Ok. Aí agora a opção ainda falta o resto da leitura, né? Pra nós ver qual vai ser Então vamos só conectar aqui, tem que conectar. com a setinha. É uma setinha não, professor? Não, aqui não. Ah, tá. A Entendi. setinha é só para include, extend e herança. Entendi. Ó, vamos pegar aqui o exemplo. Deixa eu até botar aqui. Olha aqui. Tá Ó, vendo? herança tem essa flechinha grande e aberta. Quando está um ator só conectando com caso de uso, não tem flechinha. Herança tem. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar. O include é uma flechinha na direção da coisa que está sendo obrigatória. O extend é no sentido contrário. O extend é no sentido do caso de uso pai originário, né? Entendi. Então, o extend é sempre do opcional pro principal. O Entendi. include é sempre no sentido contrário, do normal que leva obrigatoriamente para o outro. E são setas pontilhadas. Só esses aqui que são setas. Olha aqui, esses aqui não. Tá, então, por enquanto, a gente tem marcar consulta aqui. Ainda bem que eu perguntei, senão eu ia fazer errado já. Beleza, fornecendo suas informações pessoais e dos animais que desejam tratar. Então, aqui a gente pode tirar alguma informação? Não, aqui não tem nada, né? Tipo, ele vai fornecer as informações, né? Só que isso daqui, ó, o que a gente vai ter esse fornecimento de informações é só o que ele vai conversar com a secretária. Se o cliente ou o animal não estiver cadastrado no sistema, ou existir algum dado que precisa ser atualizado, a secretária deverá atualizar o cadastro. O que a gente pode tirar aqui? Pode colocar ou atualizar cadastro, ou se não tiver cadastro, Criar, né? um cadastro. Isso. Tanto é que normalmente a gente usa uma nomenclatura que chama de manter, né? Manter é dar manutenção. Manter envolve criar, envolve excluir, envolve atualizar. Manter cadastro. E aqui, ó, aqui é bem importante. Se o cliente ou o animal não estiver cadastrado, né? Então a gente vai ter manter cadastro de cliente e manter cadastro do animal. O Cláudio está perguntando o que é, acho que é o que é um cadastro, eu acho. O que é um cadastro ou criar um cadastro? Cadastro é registrar algo no sistema, deixar salvo, né? Então, cadastro é salvar algo dentro do sistema. Por exemplo, no SIGA, que é o programa de vocês aqui no IFAM, vocês estão salvos lá dentro, vocês estão cadastrados, ou seja, vocês vão aparecer dentro desse programa. As informações estão salvas lá dentro. Cadastrar é exatamente isso, salvar dentro de um sistema. Agora continua. Então, manter um cadastro de cliente e manter o cadastro do animal. Isso daqui, o que a gente pode... Como isso está conectado? É que ela teve no exemplo que você mostrou lá, me esqueci, que tem as duas setinhas de cima para baixo, apontando para baixo. É isso aí, que é incluir ou é estender? Eu não tô lembrando, professor. Baixo, eu pensei que ela é para baixo, professor. É pontilhado. É obrigatório ou é isso daqui? Manter o cadastro do cliente e manter o cadastro do animal é obrigatório ou é opcional? É opcional. É opcional. Se é opcional, é estender. Estender, né? Estender. Isso. Então, aqui, ó. Daí a flechinha vai ser na direção. Vou botar aqui. Então aí ela.
Entendi. Traços. Você tá apontando pra cima, professor? Sim. Ah, é, porque entendi, porque ela é opcional, né? Isso porque é opcional. Verdade. Então, marcar consulta é opcional aqui. Uhum. Manter o cadastro também é opcional. Ah, então já tava falando errado naquela hora. Uhum. E outra coisinha que a gente vai ter aqui. Tá? Então, tá tudo certinho por enquanto. Ok. Continua. Beleza. Tá. A secretária deverá atualizar o cadastro. Mas isso daqui, então, dá para colocar uma seta. Dá para deixar aqui. Colocar uma seta também da secretária para cá. Para mostrar, ó, que é a secretária que vai trabalhar nisso, né? Então, quem vai fazer esse cadastro do cliente, cadastro do animal, é a secretária. Isso pode ser num momento também diferente do marcar consulta. Ela pode fazer isso a qualquer momento, né? Registrar um novo cliente, registrar um novo animal, antes de marcar uma consulta, né? Pode acontecer quando uma pessoa chega para marcar consulta e ela não está cadastrada. Mas ela pode fazer isso antes também. E aqui diz que é responsabilidade dela, né? Beleza. Em cada sessão de tratamento, né? Uma sessão equivale a uma consulta. O cliente deve informar os sintomas aparentes do animal, os quais devem ser registrados, tá? Então aqui a gente tem marcar consulta. Informar. Isso daqui vai ser durante a consulta, né? Esse Então daí é aqui. bem grande, né, professor? Oi? Esse daí vai ficar bem grande, né? O desenho também está grande. Pegar aqui. O cliente deverá informar os sintomas aparentes quando tiver acontecendo uma consulta. Então vai ter aqui, ó. Vai ter realizar consulta, né? Realizar consulta. Quando uma consulta é realizada, né? O cliente vai estar junto. Quando for realizada uma consulta, vamos botar aqui isso aqui já para... Acho que vamos botar isso daqui mais para cima, para ficar mais... Vou tirar aqui para... tirei o errado. Para ficar mais concentradinho. Realizar a consulta. Então, quando a consulta é marcada, a gente pode atualizar o cadastro. Depois, o cliente pode vir e realizar a consulta, né? Então, quando o cliente vir realizar a consulta, ele vai poder deve, né? Aqui a palavrinha-chave, deve. Deve significa o quê? Obrigatório, né, professor? Obrigatório. Então, vai ter aqui o outro caso de uso, que vai ser informar sintomas, né? Informar sintomas. Aqui faltou também ainda o textozinho, né? Tem que colocar entre chaves aqui, extend. Ah, tem que colocar, professor. Tem que colocar. Ah, tá. Se vocês pegarem um programa que faz isso, ele faz isso automático, né? Qual é o nome do programa, professor? Pode me informar? Deixa eu ver. Aqui. Diagrama de casos de uso programa. Manda o link para me baixar. Fica bem mais fácil. Só se eu puder. Lucid Chart, por exemplo. Aqui, ó. Vamos ver aqui em Clar. Ele tem que criar um cadastro. Aqui, ó, por exemplo, ó. Isso daqui já é criado no Lucid Chart.
Criar diagrama UML, vamos ver se ele deixa. Uso gratuito. 3 diagramas. Vamos ver, continuar com gratuito. Ele precisa... Vamos criar uma conta, então, só para ver se funciona. Aí, ó, funcionou. Então, esse programa é um programa web ainda. Ó, aqui, para criar diagrama de banco de dados também funciona. Tem, ó, IRD é diagrama entidade de relacionamento. Ok. Então, até ele já tem exemplos aqui de programas, de diagramas entidade de relacionamento. Vamos criar novo documento do Lucidchart. Aí ele vai ser arquivo, novo, tiro de modelo. Não, ele criar um modelo, ele exige que fluxograma, formas. Tem que assistir um vídeo no YouTube, um tutorial. Não, é que eu não sei se a versão gratuita vai deixar. É isso que eu tô pensando. Tá. Eu acho que a versão gratuita ele não deixa usar. Ele vai usar as coisas mais simples aqui. Tipo, ó, círculos, processos, decisões. Só fluxograma. Não queria, eu queria um diagrama de casos de uso. Diagrama de rede, diagrama de entidade de relacionamento, caso de uso, aqui. Ele não deixa. Depois eu vou pesquisar um, professor. Eu sei que tem outros. Tem. Lucidchart. Aqui, diagramas UML. Olha. Hydromax. Bom, aqui eu vou te mandar esse link aqui. Tem 7 ferramentas para fazer isso. Vou mandar aqui no chat da turma. Aqui. Tá. Aqui, ó. Ok. 7 ferramentas online gratuitas para criar diagramas UML. Vou mandar até já no análise de sistemas aqui também. No WhatsApp. Então, por exemplo, já pode usar daí uma dessas aqui, ó. O Lucidchart, pelo jeito, funciona também, mas... Que loucura. Eu só não... Bora lá, professor, na atividade lá. Bora lá, porque Na não... atividade, você já tá passando tempo. Informar os sintomas, então vai ser incluído, né? Então a gente vai ter a seta na direção de cima para baixo, né? No sentido daqui para cá, porque aqui é uma inclusão. É obrigatório, né, professor? É obrigatório. Include. Beleza. Um tratamento pode ser encerrado em apenas uma consulta, quando se tratar de algo simples, ou pode se arrastar-se por muitas sessões, dependendo do diagnóstico do médico veterinário. Ou seja, isso daqui não tem nada. O que dá para tirar de informação daqui é só que existe um médico veterinário que participa nessa consulta. A gente vai ter... Nesse caso aí vai ter 3, né, professor? 3 usuários. Isso, que é o médico veterinário, ou veterinário. Vai participar nessa consulta. E ele que vai decidir se vai ter mais de uma consulta ou não. Se tiver mais de uma consulta, o que vai acontecer? Ele vai marcar a consulta de novo, né? Então não muda nada no nosso diagrama essa questão de
a consulta pode acontecer mais vezes, né? Durante uma consulta, o veterinário pode marcar exames para o animal a serem trazidos na seguinte sessão. Agora aqui, ó, durante uma consulta, o veterinário pode marcar exames. O que significa aqui? Como assim, professor? Durante uma consulta, o veterinário pode... Isso, o que a gente pode fazer no nosso desenho? Ó? Durante uma consulta, o veterinário pode marcar exames para o animal. Ele pode... Ele vai colocar lá, você vai colocar naquela... Vai ter que colocar uma elipse, vai ter que colocar uma elipse chamada marcar exames. Isso. E ela vai ser include ou extend? Ela vai incluir ou estender a consulta? Ela vai ser... Vai estender, professor? Por quê? Por que ela vai estender? Ela vai incluir ou estender a consulta? Essa é a pergunta, né? É. Ó, porque acontece durante uma consulta, ó. Durante uma consulta. Isso é opcional, professor? Como é que a gente sabe se é opcional ou não? Seria opcional só se fosse... Não, tem que olhar pelo texto. Olha o nosso texto. Ele diz que é opcional ou ele diz que é obrigatório? É opcional, ele tá falando... É opcional. É opcional. Pode. Palavrinha-chave. Pode. Ele pode marcar exames. Ele não é obrigado a marcar exames. Então... eu tirei o extend de lá de cima. Em vez de copiar, eu tirei de lá. Então, vamos pegar, então, já copiar tudo isso daqui. Puxar para cá. Setinha aqui, que é pedir exame. Agora sim, ó, o médico veterinário, durante uma consulta, pode solicitar exames. Então, tá vendo? Olha a direção da flecha. Extend é opcional, então vai na direção do principal. Então, porque durante a realização de uma consulta, pode acontecer de ser pedido exame. Durante uma consulta, obrigatoriamente, aqui tem que botar a setinha do usuário para cá também, esqueci. O cliente informa os sintomas do animal. Então, aqui a setinha na direção da inclusão. O extend é na direção do outro. Deu para entender? Sim, professor, sim. Sim. Outra pergunta no chat lá, professor. Vamos lá. Aí pergunta para que serve esse link. Para conectar o link aqui são ferramentas para fazer esses desenhos. Então, tem programas que ajudam a fazer esses desenhos que eu estou fazendo aqui. Ele tinha saído. Tá ele aí. Ele não tá aqui? Ele não tá, pelo visto ele não tava. São ferramentas... Oi? Tem de beber água. Ah, tá. Então, beber água. Esse link é para ferramentas para fazer desenho. Tá? Tá bom. E aí finalizou, professor, o exercício 1? Vamos olhar. Não, ainda não. Não, ainda não. O pedido dos exames e os seus resultados devem ser registrados no histórico de tratamentos do animal. Aí, aí tem uma função lá, porque é obrigatório, né? Isso. Deixa eu ver. Vai ter que criar um histórico aí, no caso, né, professor? Registrar Isso vai ter registrar no histórico. Lá daí do realizar, pedir exame, né? Aí. Isso aqui. Beleza, vamos puxar aqui. Vamos puxar cá para cá. Aqui, ó, registrar no histórico. Aí a setinha apontando para ele. Tá.
Apontando para quem? Para eu registrar no histórico. Não. Da onde que a setinha vai sair? Vai sair do pedir exame até eu registrar o histórico. Ah, beleza. Opa. Cortei sem querer. Eu vou pedir exames até eu registrar histórico, certinho. Include. Ou seja, quando eu pedir um exame... Oi? Mas sempre vai ter que. Mas sempre vai ter que botar essa seta, sempre é. Sim, sempre, sempre, sempre. Vai ter que colocar. A seta é o que controla aqui. Não colocar. Aí se não colocar, aí vai estar. Se não colocar, aí vai estar errado, é, professor? Vai, exatamente. Por causa que o diagrama é desse jeito mesmo. E todo. Né, que eu tomo. E, professor, sabe o que eu tô falando? Oi? Só pra me se lembrar, esses nomezinhos aí, include, como é que a gente chama esses nomezinhos que fica aí? Estereótipo. Estereótipo, obrigado. Então, aqui. O pedido dos exames e seus resultados devem ser registrados, tá? Então, mesma coisa. Então, quando eu vou pedir exame, eu tenho que registrar no histórico. Então, também eu vou ter aqui, justamente, também quando o resultado chegar, vai ser numa nova consulta, né? Tá, Ctrl Z. Aqui também vai vir uma seta daqui de cima. Ei, professor, sabe que eu tô lembrando que você já tá quase que deu o diagrama lá do banco de dados. Era fácil aquela lá, né? É. Não, eu ia dizer, tipo, é só a questão de prática. Olha aqui. Por quê? Tem dois include aqui. Quando eu realizo uma consulta, o cliente vai trazer os resultados dos exames. Então, aqui, ele vai registrar no histórico o resultado dos exames e também o pedido dos exames, né? Então, significa que vem para cá. E também por causa disso daqui, ó. Após cada sessão, o histórico da consulta deverá ser atualizado, né? Então, registrar no histórico. Então, realizar a consulta terminou, vai ser registrada no histórico também. Então, vem o include do pedir exame para cá e vem o include do realizar consulta para cá. Entendi. É de responsabilidade da secretária manter atualizados os cadastros de clientes, animais, médicos e espécies. O que a gente pode tirar de informação daqui? Espera aí, professor. Vai ter que... Pera aí. É que a secretária vai ser obrigatória a atualizar os cadastros. Pelo que eu entendi, né? Atualização de cadastro, professor. Abre lá o... Tá. Só que aqui a gente já botou, ó, cadastro de cliente e de animal, né? Como Mas sendo estendido. Mas Oi? atualização não tem aí, atualização de cadastro, tô falando. É que manter significa atualizar. Manter é tudo. Manter é criar, manter é excluir, manter é atualizar. Entendi, professor. Então, no caso aí, não tem mais como ligar. Tem que fazer. Volta lá para mim de novo. Botar aqui. Só. Aqui. Manter atualizados os cadastros de clientes, animais, médicos e espécies. Olha aqui, eu tenho cadastro de cliente e de animal. O que está faltando? É o negócio de manter. Não, mas aqui, ó, tá manter. Aqui a secretária já tá ligado. A secretária já tá ligado com manter cadastro de cliente e já tá ligado com manter cadastro de animal. Mas o que ela fala aqui, ó? Manter atualizados os cadastros de clientes, animais, médicos e espécies.
Ah, então no caso aí vai ter que acrescentar essa parte aí o resto. Exatamente, falta esses dois. É, o Falta os médicos e as espécies. Manter cadastro de médicos. Esse ele é opcional, professor, que eu não consegui. Eu nem, Não. não é obrigatório, né? Espécies. Não, não é questão de sobre. Aqui, ó. Deixa eu só conectar aqui e fazer o desenho. Eu vou explicar. Ctrl V. Um pouco mais para baixo para ficar. Mais visível. Aí. Tá? Ok. Ó. Só vai ter incluir e estender obrigatório e opcional quando tá ligado com um caso de uso tá ligado com outro caso de uso. Esses aqui não, olha aqui, ó, por exemplo, lembra que aqui no início eu digo, ó, quando vou marcar consulta, se o cliente ou o animal não tiverem cadastrados, eu posso cadastrar. Ou seja, isso pode acontecer durante a marcação da consulta. Agora, eu vou cadastrar um médico quando eu estou marcando uma consulta de um cliente? Oi, professor. Pera, repete de novo. Tá. Aqui, ó. Esses include e extende, tá? São apenas dos relacionamentos entre casos de uso. É quando um caso de uso se conecta com outro, tá? Nesse caso aqui, ó, manter o cadastro do cliente e manter o cadastro do animal estão conectados com marcar consulta. Por quê? Porque nesse texto aqui da A, eu digo, olha, ó, os clientes primeiramente marcam consultas com a secretária. Ou seja, marcar consulta é um caso de uso. Se o cliente ou o animal ainda não estiverem cadastrados, ou existir algum dado que precisa ser atualizado, a secretária deverá atualizar o cadastro. Ou seja, eu estou falando que durante a marcar consultas, se não tiver cadastrado, eu posso cadastrar. Ou seja, aqui dentro desse marcar consulta, é opcional eu fazer isso daqui, ajeitar. Mas agora, manter o cadastro de um médico tem relação com marcar uma consulta de um animalzinho para um cliente? Não. Não, ele está só ligado com a secretária. Então, quando eu tenho uma ligação de um caso de uso com um ator, não tem nada disso, é um risquinho simples. Cadastrar uma diferente espécie que vai ser atendida, cachorro, gato, boi. Isso também, eu vou fazer esse cadastro de uma nova espécie quando estou marcando a consulta de um cliente? Não. Isso daqui a secretária vai fazer separado. Deu para entender? Sim, deu. Então, a secretária pode fazer essas 4 coisas a qualquer momento. Só que eu estou dizendo que essas 2 coisas ainda podem acontecer opcionalmente dentro desse momento. Quando a consulta está sendo marcada, eu posso opcionalmente fazer isso. Então, o que a gente pode entender isso? Pensa agora, vamos imaginar um programa para essa veterinária, tá? O que isso significa na prática? Isso daqui, lembra que eu falei que vai ter várias interfaces para cada tipo de ator, né? Então, por exemplo, a interface que o cliente vê é diferente da interface que a secretária e que o médico veterinário vê. Então, o cliente vai chegar na veterinária e vai falar, eu quero marcar uma consulta. Então, a secretária vai ter uma tela. Beleza, agendar consulta. E ela vai estar nessa tela aqui, ó. A tela de marcar consulta. Como eu tenho esses comportamentos opcionais, vai estar lá, vou marcar consulta. Daí, vai ter uma opção no marcar consulta. Qual que vai ser, qual o nome do cliente? Daí vai ter uma lista lá para buscar o nome do cliente. E do lado vai ter, cliente ainda não está cadastrado. Então, se o cliente não está cadastrado, vai ter um botãozinho do lado, cadastrar cliente. Então, dessa tela de marcar consulta, eu vou mudar para essa tela de manter cadastro. Então, beleza. Fiz o cadastro de cliente, eu vou clicar em finalizar
ele vai ter que voltar para a tela de marcar consulta, né? E qual vai ser o animal que vai ser consultado? Você vai dizer, vai pesquisar o nome do animal. Ele vai dizer, o animal ainda não foi cadastrado? Não. Então ele vai cadastrar animal. Vai levar para essa tela aqui, vai cadastrar o animal e vai voltar para cá. Depois disso, terminou de marcar a consulta. Agora, a secretária, a qualquer momento, ela pode acessar a tela, cadastrar médico, cadastrar espécie, cadastrar cliente ou cadastrar animal. Isso daqui só quer dizer que essas duas telas podem ser levadas ou abertas dentro desse momento, e quando essa ação acontecer, eu vou voltar para cá. Conseguiram imaginar esse funcionamento desse programa? Sim, professor, sim. 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 Então, aqui, ó, quando a consulta vai acontecer na prática, agora quem é que vai estar mexendo no programa não vai mais ser a secretária, vai ser o veterinário. Então, o cliente chegou na clínica veterinária, entrou com o animalzinho dele lá, e o veterinário vai estar mexendo numa tela diferente, porque o médico veterinário vai estar mexendo na tela de realização de consulta. Então, quando for realizar a consulta, o primeiro passo que vai ter vai ser informar os sintomas, tá? Então, o veterinário vai pedir quais são os sintomas do bichinho. Daí, o cliente vai falar os sintomas e o veterinário, obrigatoriamente, vai escrevendo quais são os sintomas. Cadastrou todos os sintomas, o veterinário vai clicar em OK e vai voltar para essa tela da consulta. Então, o veterinário vai decidir se precisa um exame médico. Se precisar, vai ter um botão nessa tela, realizar consulta, vai pedir exame. Vai ter um botão lá, provavelmente. Se o meu veterinário clicar nesse botão pedir exame, vai ir para essa tela aqui, pedir exame, onde provavelmente vai ser escolhido qual o exame, qual o motivo desse pedido, por que está sendo pedido isso, né? Então, provavelmente vai ter uma tela para escolher qual o exame específico que vai ser pedido, qual a data do exame. Então, vai ter uma tela para fazer esse pedido de exame. Aqui dentro, então, obrigatoriamente por baixo, ele já vai fazer esse registro no histórico, quando pedir exame. Quando eu fiz o pedido de exame, eu clicar em OK, isso vai acontecer. Pedi o meu exame, vai voltar para a tela da consulta. Eu vou finalizar consulta. OK, vai incluir registrar a consulta, tudo que aconteceu no histórico. E vai encerrar, então, a consulta, a parte do veterinário. Então, o que vocês conseguem imaginar aqui, ó? Todas essas linhas vão representar diferentes telas que essas pessoas vão interagir com o programa. E professor, por isso que a parte principal também é fazer a escrita primeiro, né, professor, para poder montar isso aí. Sim, a escrita. O que é a nossa escrita? É aquela parte da atividade lá. Não. Requisitos, tá? A primeira parte de fazer qualquer programa é levantar requisitos, ou seja, isso daqui, ó, é o resultado da conversa do programador com o dono da veterinária. Ou seja, vocês como programadores... Isso, requisito. Então, vocês como programadores que vão tentar vender um produto, vocês vão ir lá na clínica veterinária, vão conversar com a secretária, vão conversar com o médico veterinário, vão conversar com essas pessoas, vão acompanhar como eles trabalham, vão pedir para eles como eles esperam que tudo funciona. Não é só pedir como o programa vai funcionar, é ver como eles trabalham, tudo que eles fazem e anotando. E justamente essa anotação aqui vai gerar esse texto. Desse texto, vocês vão partir para criar esse desenho, que esse desenho vocês vão passar para o programador. Então, vocês vão criar esse desenho aqui e passar esse desenho para o programador, que já é uma visão já mais próxima do programa.
Tá ficando ruim sua internet, né, professor? Tá ruim? Boa, Tá minha. cortando? É a minha, então, que tá cortando aqui. Tá cortando pras outros também ou é só... Pra mim tá normal. Então é só pra mim mesmo. Tu cortou um pouco o áudio, mas sem problema não, pode continuar. Deu pra entender. E com isso a nossa A minha questão tá foi pouco ruim também. E com isso foi finalizada. A 1 tá pronta. É isso daqui. Entendi, professor. Aí agora vamos lá pra conclusão lá do que o senhor tava... Tinha terminar lá a conclusão pra nós terminar a aula. Não, mas a conclusão era isso daqui. Ah, então Partiu ok. pra 2, então. Então partiu pra terminou. dois, então. Oi? Então partiu pra 2, então. Sim, mas essa daí é a 2, aí vocês que vão partir para ela e eu vou corrigir, né? Mais uma colinha de Opa. boa. Então, Nós vamos tentar fazer. então eu vou parar de gravar aqui já.